Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom. Vocês estão bem? Estão com frio ou não? Quer que ligue o ventilador? Muito bom. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reunião pública aqui da Fraternidade Espírita Maria de Nazaré. Estão percebendo que a gente está criando coragem pintando uma parede, né? Pintando a janela também. Agora tem que limpar a janela. Daqui a um tempo, se Deus quiser, ainda nesse ano a gente pinta mais uma parede. Aí talvez no ano que vem a gente comece a pintar outra parede, né? Então, é assim que funciona. Muito bom. Mas, enfim, uma casa de oração, ela não se faz com paredes bonitas, ela faz com corações devotados ao aprendizado e a uma proposta de renovação moral. Vamos aos recados do coração. Para quem quer conhecer a doutrina espírita, os nossos estudos já retornaram, os estudos de sábado, nosso curso de noções básicas de doutrina espírita, para quem quer começar do zero, ter uma visão um pouco mais profunda sobre a doutrina espírita. Todos os sábados, às 18 horas, das 18 às 19h30, nós nos reunimos aqui para estudar a doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos pãezinhos caseiros, do Davi, né, Davi? Hoje é da dona Kelly, né? Pãezinhos caseiros para ajudar na manutenção da casa. Fiquem à vontade. Hoje teremos também a Lígia Velani, lá do Erasto, né? A Lígia veio hoje compartilhar conosco as suas observações, seus conhecimentos. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar Jesus, nos colocar à disposição do Mestre amado. Querido Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, médico dos médicos, amigo de todos os amigos, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por permitir a nossa presença aqui hoje. Agradecemos por enviar os espíritos trabalhadores a teu serviço, que prepararam essa casa para nos acolher, que durante a nossa permanência aqui nos tratam, nos curam, nos limpam e nos libertam de influências perniciosas. Queremos te pedir, Senhor, sabedoria, discernimento espiritual, luz e paz, para que possamos aprender um pouco mais e que esse aprendizado se converta em renovação moral. Nós queremos te pedir que abençoe a nossa família que está em casa, abençoe os irmãos que vão nos assistir posteriormente pela internet, e nós queremos pedir também que abençoe a nossa irmã oradora da noite de hoje, que as suas palavras venham de encontro com a nossa necessidade de aprendizado. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Lígia, fique à vontade, seja bem-vinda. Vou colocar o microfone em você, para o povo, aqui, para o povo de casa poder te escutar. Fique à vontade. Boa noite. Olha eu aqui de novo, com muita alegria e gratidão, aqui retorno, para juntos conversarmos um pouquinho sobre Jesus, o nosso mestre. É sempre bom estar na presença de amigos para refletirmos sobre esse ser tão maravilhoso em nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, que os bons espíritos nos inspirem, nos orientem, nos dê condições para compartilhar as reflexões de hoje. Quando a gente vem à frente para compartilhar algum conhecimento, eu gosto sempre de lembrar o seguinte: tudo que for dito aqui, não acredite, mas também não duvide. Pesquise. Leia, medite, pesquise e consulte o seu próprio coração para sintonizar o que faz sentido para você. Porque cada um de nós tem uma cultura, seus valores e aquilo que aprendeu e está aprendendo. Então, cada pessoa tem o seu tempo. Então, a gente precisa pesquisar. A gente não pode também ir levando para o coração tudo que a gente escuta. Tem que fazer sentido, tem que ressoar, porque a evolução do espírito, ela não dá salto. Então é devagarzinho que a gente vai amadurecendo. Bom, o que nós vamos falar hoje, né? Do ser mais importante da Terra, que é Jesus. E nunca é
demais falar de Jesus. E aí hoje a gente vai começar a refletir assim: quem é esse Cristo? Quem é o Cristo? Quem é Jesus? Se eu pergunto para você, quem é você? Você me responde, Mônica. A gente fala um nome, né? Quando alguém pergunta, quem é você? Ah, eu sou Lígia, eu sou Maria, eu sou Mônica. Mas isso é só um nome. Isso não reflete quem de fato nós somos. Porque nós somos uma complexidade, não é? Hoje eu estou Lígia. Mas e num passado remoto, qual era a minha personalidade? Então a verdade é que nós somos espíritos eternos. Mas quando nós perguntamos, afinal de contas, quem é Jesus? Quem era esse que mudou a humanidade inteira? Quem é essa criatura, esse ser, que o tempo se divide antes e depois do nascimento dele? Quem é esse ser que foi previsto e predito por vários profetas? Isaías, Isaque, Jeremias. Quem é esse ser? Nós temos ouvido nessa e em outras encarnações notícias de Jesus, dos seus feitos, mas a gente tem ouvido as pessoas falarem dele. Mas você sabia que nos evangelhos, nos 4 evangelhos, ele mesmo se apresenta? Existem lá no Evangelho de João 7 situações em que o próprio Jesus se apresenta para a humanidade, quando ele diz, eu sou. Então não é ninguém que está falando dele, é ele mesmo que está se apresentando para a gente. E ele diz, eu sou, em 7 situações. Para a gente chegar nessas situações, a gente vai calibrar os nossos motores com uma reflexão de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Quem não leu essa obra, fica o convite para ler. Mas já pega o livro com um lencinho na mão, porque ele é emocionante. É um livro maravilhoso, no qual o repórter da espiritualidade, Humberto de Campos, apresenta para a gente algumas situações muito específicas e muito lindas de Jesus enquanto estava caminhando por aqui. Especificamente na lição número 3, Primeiras Pregações, o Humberto conta que aconteceu o seguinte. Diz que Jesus, agora põe o óculos, né? Põe óculos, tira óculos. Diz que Jesus estava sentado como um peregrino nas adjacências do templo de Jerusalém. Ele foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido, profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Anã, que seria depois o juiz inclemente da sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Jesus responde, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Assim disse com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensas tu venha ser o reino de Deus? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Então Jesus
traz aqui nesse pequeno trechinho o trabalho que ele veio fazer aqui. Implantar o reino de Deus na terra. Os judeus acreditavam e ainda acreditam que é um reino material, um reino de poder, de dominação, um reino em que os judeus vão se sobrepor a todos os povos. Só que Jesus esclarece que o seu reino não é material, ele é do Espírito. E é por isso que ele diz que é a obra divina no coração dos homens. O que Jesus veio fazer aqui na terra, pessoalmente, é orientar-nos a respeito da metodologia para nos identificarmos com o amor de Deus. O caminho, a rota, como é que faz para ser feliz? Como é que faz para viver em abundância, em paz, em harmonia perfeita? E essa situação de paz, alegria, felicidade perfeita é o tal do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um lugar para onde a gente vai. É um estado de consciência espiritual que é exatamente a obra de Deus dentro do nosso coração. Então não é um reino de aparência, é um reino da essência, da nossa intimidade. Portanto, o caminho não é para fora, o caminho é para dentro. Qual é a proposta de Jesus à luz do Espiritismo? A evolução do Espírito na direção do amor, na direção desse reino de Deus no nosso coração. Para que a gente confie nesse mestre, nesse guia, nesse orientador, no Evangelho de João, em 7 situações ele se apresenta. A primeira delas está no capítulo 6, versículo 35, quando Jesus nos diz assim: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Nós já ouvimos isso várias vezes, não já ouvimos? Que pão que é esse? Porque Jesus se coloca como o pão da vida. Pão é alimento, pão é comida. E àquela época, e ainda hoje, é um alimento simples e acessível a todos. É um alimento disponível para todos. Então Jesus se coloca como um alimento espiritual para todos os seres da terra. Não tem diferença de cultura, de religião, de cor, de estado social, de identidade de gênero, de tamanho, nada. É para todos, indistintamente. Jesus veio para todos, inclusive os animais e as plantas, que vêm também compartilhar conosco a evolução. E o que quer dizer esse alimento? Da mesma forma que a gente precisa do alimento material para o corpo físico ficar de pé, para a gente não desmontar e desmaiar, da mesma forma o nosso espírito precisa de alimento. E, no entanto, assim como um alimento saudável produz saúde física, alimentos tóxicos, pesados, gordurosos, não saudáveis, produzem adoecimento no corpo, não é mesmo? Jesus é o alimento saudável, o alimento espiritual que nutre a alma. Mas que jeito que Jesus nutre a nossa alma? Está muito simbólico, está muito metafórico. Vamos entender. O Espiritismo nos ensina que somos o que pensamos, pensamento é criação. À medida que trazemos Jesus para o nosso pensamento, estamos nutrindo o nosso espírito da sua personalidade amorosa e, portanto, fortalecendo as nossas frequências vibratórias. Porque a frequência do Cristo é a frequência do amor, e a frequência do amor promove saúde, promove bem-estar e nos eleva. Portanto, sim, Jesus é um alimento. Na medida que nós nos abastecemos pela prece,
lembrando da sua imagem, da sua presença, trazendo-o para a nossa vida cotidiana, de fato estamos alimentando o nosso espírito, fortalecendo a nossa frequência vibratória, para que a gente tenha condições de cada vez evoluir mais e crescer mais. Então é por isso que ele se põe como alimento. Alimento a gente come uma vez por semana, de quinta-feira às 8 da noite? Não, é todo dia. A oração e a busca do Cristo é diária. Precisa ajoelhar e ficar rezando 3 horas no dia? Não. A oração, ela acontece de coração para coração. Não tem fórmula, não tem receita. A conexão com Jesus vem da nossa vontade sincera de estar com Ele e desejar que Ele esteja conosco. Ei, bom dia, Jesus, que alegria acordar, esteja comigo esse dia. Abençoa, me protege e afasta de mim todo o mal. Como é bom levantar. Obrigado, Jesus. Pronto, uma oração. Conectou? Está almoçando? Não precisa fazer drama, nem ritual, nada. Está lá comendo? Obrigado, Senhor, por esse alimento. Benditas sejam as mãos que o fizeram, o agricultor que plantou e colheu, aquele que carregou no ceasa, o outro que cozinhou. Que maravilha, Jesus, obrigado por esse alimento saudável. Aqui, ó, no pensamento, ninguém viu, mas você se conectou com Jesus. Vai dormir. Oh, Jesus, já foi difícil hoje, tanta peleja, tanta luta, tanta dificuldade, mas estou aqui. Que bom ter uma cama quentinha para dormir, nesse frio que tantos dormem na rua. Obrigado, Jesus. Vela meu sono, vela minha noite e abençoe o Brasil e o mundo inteiro. Pronto, rezou de novo. Conectou com Jesus, alimentou o espírito. Tá difícil? É possível? E a gente não tem ideia da grandeza e da bênção que é isso. Todos os dias em nossa vida, um trem simples que só, né? E é isso. Segundo momento que Jesus se apresenta para nós. Ele diz assim, no Evangelho de João, lá no capítulo 8, no versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Onde aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Isso dá para entender também, né? Que luz é essa? Não é essa luz material. É a clareza de entendimento. Toda vez que eu lanço luz por uma situação, eu vejo tudo com clareza. Se a gente apagar a luz desse salão e ficar uma penumbra, a gente percebe que tem pessoas, percebe que tem uma mesa, mas a gente não vê nítido, não vê claro. E quando as coisas não estão claras, a gente fica inseguro, não fica? Você chega em casa, acabou a energia. Faz 30 anos que mora na mesma casa. Vai andar? Bate o dedinho no sofá, trupica, não acha onde que está a parede, porque está escuro. Por mais que você conheça, traz insegurança, você se machuca, porque não está claro, não está nítido. Então você caminha de forma insegura, vacilante e arriscada. Quando Jesus nos fala, eu sou a luz do mundo, Ele está nos dizendo que tudo aquilo que Ele nos orientou vai trazer clareza de entendimento, clareza para o coração. E onde tudo está claro, eu fico mais tranquilo, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou aqui, eu quero sentar, tem uma cadeira ali, eu quero tomar água, tem água ali. Eu consigo me movimentar na vida com mais harmonia, bem-estar e segurança. E é por isso que Ele se põe a luz do mundo. Porque as trevas, no sentido evangélico, ela traz ressonância com o significado de ignorância. Então, quando a gente vai estudar o Evangelho, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, toda vez que você lê lá as trevas ou a luz,
está se referindo, diz a teologia, de várias religiões. Trevas vem significar ignorância, falta de conhecimento. E a luz faz sentido com o conhecimento. Então, quando Jesus nos diz que Ele é a luz do mundo, Ele está nos dizendo que nos apresentou o conhecimento da vida eterna. Olha que beleza? A gente está acostumado a ouvir a história da ressurreição, não tá? 2000 anos se passaram. Lá atrás, a turma não falava disso. Morreu? O que acontece? Não sei. Os faraós colocavam todos os tesouros na sua tumba, achando que ia levar as riquezas materiais para o outro lado da vida, para o deus Anubis, para o deus Amon-Ra. Então esse povo hebreu, eles não tinham clareza da vida espiritual. Era uma coisa muito assim metafórica. Jesus ressuscitou e trouxe essa clareza. Ó, gente, a morte do corpo é só do corpo, o espírito continua. E esse conhecimento mudou o planeta inteiro. Então é essa luz que Jesus nos traz. Em cada lição que Ele nos apresenta, Ele vai clareando o nosso entendimento, para que a gente possa se libertar da escravidão da ignorância. Quando nós não temos conhecimento, somos escravos. Nós não conseguimos ter a liberdade de ação porque não temos o conhecimento necessário. Quer um exemplo muito claro? Perdoai não 7, mas 70 vezes 7. Beleza. Isso é uma luz no conhecimento. Se eu não entender isso, eu sou escravo da mágoa. Se eu não compreender que é o perdão que vai me libertar daquela criatura, o meu coração vai ficar prisioneiro na mágoa, na tristeza e no ressentimento. Esse tipo de sentimentos são densos, de baixa vibração e nos imantam à criatura que nos ofendeu, que nos sentimos prejudicados. A forma para se libertar disso é o perdão. Quem ensinou isso? Jesus. E é esse conhecimento que nos liberta. Percebeu? Por que a ignorância nos escraviza e o conhecimento nos liberta? E é assim em todo o Evangelho do Cristo. Cada passagem, cada situação que Jesus viveu traz um conhecimento profundo para as nossas almas. Com o Espiritismo, conseguimos ampliar um pouquinho mais o entendimento. Mas eu me sinto ainda um jacaré no conhecimento que temos ainda. Porque isso aqui, gente, é muito grande. O Evangelho do Cristo é muito profundo. Mas aquilo que a gente já dá conta de entender, já está nos auxiliando muito, nos libertando de muito sofrimento. Mas não basta conhecer. Isso é um primeiro passo. É preciso viver. Vivenciar o Evangelho do Cristo. Então, primeiro eu entendo, faz sentido, aí eu aceito e aí eu vivo. Aí sim eu posso me considerar evangelizado. Porque o Evangelho é para viver. Aqui a gente compartilha porque a gente está aí batendo um papo. Mas o Evangelho de Jesus é vida, é todo dia, é cotidiano. Vai batendo na cangaia até que entra. Até que a gente compreenda cada lição. Num terceiro momento, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus se apresenta pela terceira vez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então você vê, ele é pão, ele é luz, ele é caminho. Por que caminho? Por conta do roteiro que ele traçou para a gente. Não tinha internet, não tinha computador, mas Jesus já pôs um GPS aqui para a gente. Ó, segue por aqui. Essa é a rota. Qual é a rota? O que ele ensinou, o que ele nos orientou. E como todo bom mestre, como todo excelente professor, ele não ficou no blá blá blá. Ele viveu tudo que ele ensinou. Ele mostrou na prática os seus ensinamentos. Então, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque os 3 anos de missão que o Cristo esteve no planeta, materialmente, ele vivenciou cada trecho do seu evangelho. Materialmente, espiritualmente, convivendo conosco, comendo conosco, sorrindo, chorando, brincando, cantando com cada um de nós. Trabalhando na carpintaria com José, estando com os pescadores, ensinando em Cafarnaum, consolando os que choram, auxiliando os doentes, trabalhando no suor para ganhar o seu pão, Jesus viveu como nós, para nos mostrar que é possível, para nos mostrar que o seu evangelho é um evangelho de vida. E por que ele é o caminho? Porque é através desse roteiro a gente encontra o que é verdadeiro para o espírito. E tudo que é verdadeiro vivifica, traz a vida, traz plenitude. Faz sentido? E é por isso que ele se coloca assim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conheceis também meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, assim, os judeus buscavam Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Mas para nós ainda, a figura do divino é muito emblemática e abstrata, porque Deus é uma inteligência suprema. É algo muito grande, presente em tudo e em todos. E Jesus veio nos trazer um olhar palpável do que é divino. Então, para chegar ao Pai, o caminho é o Cristo. Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Então é através de Jesus, do seu roteiro, que a gente expande na direção de Deus. E da mesma forma que Paulo, o apóstolo, vivendo o Evangelho, no final da existência material disse: não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. O caminho de Jesus chegou em tal ponto que Jesus dizia: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Em mim se conclui a lei, que é a lei do amor. E essa história toda é para nós todos. Esse roteiro é acessível, possível e apresentado para todos os seres da Terra. Vamos ter que andar um pouco? Vamos ter que andar um pouco, gente. Vamos ter que aí ter uma boa caminhada, muita encadernação, desencaderna, encaderna, muita história para escrever, mas a gente chega. É devagarzinho que a gente vai caminhando. Um pouquinho de cada vez, porque evolução não dá salto. A gente não vai ser um ser de luz de uma vez. É devagarzinho que a gente vai deixando o ser velho, o homem velho, para nascer um homem novo. A gente vai deixando as necessidades, os apegos da matéria, para nos espiritualizando. Então, é aos poucos que a gente vai deixando, se desmaterializando e despertando os valores morais do espírito. É um processo, é uma caminhada. E a gente está aí, a gente está andando. E o caminho é o Cristo. Ele nos diz isso. E aí, seguindo, no quarto momento, em João, capítulo 15, no versículo 1, todo mundo decorou os capítulos, versículo, né? Chega em casa, pegou o Evangelho de João.
né? Eu sei que vocês vão olhar a gravação, que lá tá gravado, né? E aí tá assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Se observares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor e eu permanecerei em vós. Pelos frutos se reconhece a árvore. Você fala mais alguma coisa? Pelos frutos se reconhece a árvore. Uma árvore boa não dá maus frutos. Uma árvore má não dá bons frutos. Então você reconhece a sua videira de acordo com o que você está conectado. Se permanecermos ligados em Jesus, como ele diz, como uma videira verdadeira, videira todo mundo sabe que dá uva, né? Bom, é onde aquelas parreiras de uva bonita. Por que Jesus toma isso como exemplo? Presta atenção que no Evangelho Jesus usa o exemplo do cotidiano. Jesus fala das coisas simples. Jesus não fala difícil. Então ele usava a ovelha, ele usava o aprisco, ele usava a videira, o pescador. Então todas as coisas que era do cotidiano daquele povo, ele extraía as lições. Então olhando para uma videira tão bonita, você vê, tem um ramo forte ligado à raiz na terra, e daquele ramo vão saindo as uvas, os cachos de uva, vão saindo os ramos. Então Jesus está dizendo para a gente assim, ó, quando a gente está ligado ao ramo, estamos nutridos, a fruta sai docinha, sai suculenta, a gente fica bem, porque ela está se alimentando da seiva daquele ramo. Quando nós estamos conectados a Jesus, ligados a Ele, naquelas preces que eu falei no começo, mas de coração sincero, nós estamos recebendo dele o fluxo de energia necessária para a gente seguir nosso caminho. E é bonito isso, porque tem uma coisa muito séria aqui que eu vou falar para vocês. Isso é muito sério mesmo. Tem uma passagem em Mateus que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. A aquele que abre, eu entrarei e cearei com ele. O livre-arbítrio está nesse texto. Vocês perceberam? Jesus não invade, Jesus não força, não constrange nenhuma consciência. Ele se apresenta e convida, vem e segue. Ele está na porta batendo, mas se a gente não abre, ele não invade. A história da videira também é isso. Jesus é para todos nós, o tempo todo velando por toda a humanidade. Ele é o Cristo. Até aqueles que não o conhecem, que não se conectam nele, o amor dele vibra como o sol, que aquece e ilumina a terra o tempo todo. Mas aquela consciência que não se abre para ele, não pluga, não conecta. Eu tenho a tomada, eu tenho interruptor, se eu não conecto, não transmite. Tá ali. Ah, mas tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi do amor de Deus. Tá conectando em todo mundo. Mas se eu não sintonizo com a senha, não funciona. Não é verdade? O Wi-Fi tá aqui, ó. Mas se eu não tiver a senha, eu não vou navegar, não vou conectar. Então o Cristo nos oferece o tempo todo essa lucidez, clareza, força, entendimento, amparo, proteção. Mas somos nós que fechamos o nosso coração para receber. Quando a gente não se abre de boa vontade, a gente não abre campo mental para receber.
O nosso anjo da guarda está ali em cima, falando, nos orientando. A gente está lá, bicudo, sisudo, com raiva, mal-humorado, reclamando de tudo. Que jeito que entra, gente? Não abre para conectar. Depende da nossa vontade. A gente tem que querer. Dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, precisa de uma grande fórmula para isso? Frequentemente basta um pouco de boa vontade. Toma! Os Espíritos dizem isso. Sabe o que falta para a gente às vezes? Vontade. Querer de coração sincero. Mas veja, tem que ser um querer de adulto, não é querer de criança, não. Porque criança faz birra. Eu quero agora, tem que ser do meu jeito, não é? Chora, faz birra. O adulto fala, Senhor, eu quero, mas seja feita conforme a vossa vontade. Porque o adulto entende que tem o tempo certo das coisas, tem o momento certo e tem o merecimento. Nessa clareza, Jesus vai nos dando esse entendimento, que vai acalmando as nossas ansiedades. Mais para frente, numa quinta situação. Quantas são que eu falei? 7. Estamos na quinta. João, capítulo 10, versículo 9. Quem lembra o que está escrito em João, capítulo 10? Ninguém anda aqui com a Bíblia debaixo do braço. Ô Flávio, poxa vida, ele. Quem que lembra, gente? Eu estou brincando, mas isso é importante. Não adianta decorar o Evangelho, né? Eu não decorei nada aqui, a cola. Ó. Isso aqui tem que estar dentro do coração. Eu preciso entender na minha alma. Não preciso lembrar que versículo. Ah, se lembrar, legal. Ah, legal. Não, calma que eu vou falar. Segura a ansiedade. Peraí. Ele vai falar, eu sou. Peraí que eu já vou falar o quê? E aí é assim. Eu não preciso decorar. Eu tenho que sentir, saber que tem escrito lá em João que eu sou a porta. Eu sou a porta, Jesus diz. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, um campo fértil. Jesus é a porta de acesso. O que é porta, gente? Eu tenho um ambiente aqui, um ambiente ali. Para eu entrar, eu preciso da porta. Para eu sair de uma realidade material, de sofrimento, tristeza, angústia, dificuldade, dureza, eu preciso transpor essa porta. Essa porta é Jesus. E Jesus dá acesso ao quê? Ao reino dos céus, que é a obra divina no coração dos homens. E por que ele é o acesso? É porque através do Cristo temos o acesso ao conhecimento do Evangelho. E através do conhecimento do seu Evangelho e vivendo o seu Evangelho, que a gente adentra nesse nível de consciência cósmica de amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Então Jesus nos dá o acesso quando ele nos traz todo esse conhecimento que ele nos apresenta. E aí ele diz, ó, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu fiquei pensando, vai entrar e sair da onde? Que a gente tem que ler o Evangelho, mas tem que pensar também, né? Vai entrar, vai sair, mas vai sair da onde? O que ele está querendo dizer aqui? Eu não sei se eu entendi direito, mas eu vou contar para vocês o que eu consegui entender. Quando ele diz entrará e sairá, é que quando você atinge um grau espiritual de entendimento, o Espiritismo também nos esclarece isso.
os espíritos superiores têm acesso às regiões inferiores e volta para as regiões superiores. Tem essa liberdade de acesso. Os espíritos inferiores, eles só vão até onde chega a evolução deles. Daqui para cima não sobe, porque não alcançou essa evolução. Então eu acho que ele está querendo dizer isso. A gente vê nos livros de André Luiz, os espíritos missionários, os benfeitores, né? A gente vê vários benfeitores com as missões que o André Luiz vai fazer no mundo espiritual. Tem momentos que eles vão nas regiões umbralinas, no Vale dos Suicidas, nas regiões que eles chamam de furnas, que estão espíritos sofredores, perversos, doentes. Eles entram nessas regiões, ajudam e eles conseguem sair dessas regiões. Por quê? Porque alcançaram uma evolução espiritual que lhes dão passagem. Entra e sai, porque estão com o Cristo. Estão com o baluarte do Cristo no espírito. Baluarte é simbólico, tá? Vocês entenderam, né? Tá vibrando naquela frequência. Porque o Cristo, gente, olha só, nesse planeta é a maior autoridade. Não tem Buda, não tem Alá, não tem Krishna. Aquele ser que nós conhecemos como Jesus, o Cristo, que quer dizer enviado, é a maior autoridade do planeta. Cada planeta tem um governador. Jesus é o nosso. É o nosso Cristo, é o Cristo da Terra. Antes que a Terra fosse, eu sou. Juntamente com Deus, Pai Celestial, Jesus participou da criação do planeta. Da criação de cada um de nós, da recepção dos exilados de Capela e de tantos outros exilados de outros planetas. E ele também participa dessa migração, enviando os espíritos da Terra para os planetas mais elevados, e agora a gente está na transição, onde aqueles de nós, e eu me incluo, a mulher, aqueles de nós que não estivermos vibrando na frequência de um planeta de regeneração, seremos exilados para um planeta compatível com o nosso grau de evolução. Leiam o livro dos Espíritos, a escala dos mundos, e também leiam a Gênese, lá está explicando como mais ou menos é a característica de cada tipo de planeta. Então nós temos os planetas primitivos, os planetas de prova e expiação, olha, a gente está em segundo. Os planetas de regeneração, os mundos felizes e os mundos perfeitos. Kardec colocou 5, mas assim, é claro que essa gradação é muito maior, né? Então, quando a gente está aqui na Terra, a gente está sendo tutelado por Jesus. E Jesus tem vários missionários, emissários, que vem de tempos em tempos ajudar a alavancar o progresso da humanidade. Então ele é a porta, é através dele que a gente acessa esse nível de consciência espiritual. O que mais que ele fala? O 6º, eu sou o bom pastor, João 10, capítulo 10. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ai, que bonito isso, gente. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. A gente não consegue entender isso, mas Jesus nos conhece pessoalmente. Sabe o número do nosso CPF. Jesus conhece o nosso peso, a nossa idade. Sabe tudo. Como? Tem ideia, gente? Eu não tenho ideia de como ele sabe. Ele é um Cristo, meu Deus. Mas ele sabe. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele sabe a nossa história espiritual, não só a nossa vida de hoje material, mas todas as atrapalhadas que a gente fez para trás, o que a gente aprendeu, o que a gente fez de bom, o que a gente não fez de bom. E ele conhece o nosso espírito e nos ama e nos chama o tempo todo. Vem, segue-me,
Vem, eu sou o caminho. Vem para o meu amor, eu te espero. E a gente fica aqui, ó, cheio de coisas, cheio de dedos, demorando para atender esse chamado de Jesus, esse convite de Jesus. Mas é porque quando ele diz, vem, segue-me, ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus carregou a cruz para nos ensinar esse símbolo de a nossa cruz são as nossas imperfeições. Ela pesa. Na medida que nos libertamos das nossas imperfeições, ela vai deixando de ser pesada. Entende? Então a cruz não é um fardo que colocaram aleatoriamente nos nossos ombros. É um fardo que nós mesmos temos dentro de nós, enquanto somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, arrogantes, maldosos, invejosos. Enquanto ainda tivermos esses defeitos, essas imperfeições, a gente se arrasta. A gente se arrasta na vida. Conforme a gente vai se libertando, através da oração, do trabalho no bem, da caridade, as coisas vão ficando mais leves. Porque somos nós que tornamos o caminho mais leve, na medida que fomos nos melhorando, nos tornando pessoas melhores. E para fechar, o último, João capítulo 11, versículo 25. Bom, vocês já entenderam que vai chegar em casa, vai pegar o evangelho de João. Gente, é uma delícia esse evangelho, mais gostoso que morango do amor. Pega esse evangelho e saboreia, até ó, de lamber os beiços, tão gostoso que é esse evangelho de João. O João, ele tem um jeito tão gostoso de falar, gente. É tão assim, você pega o evangelho, eu tenho um grifatesco, é tudo marcado meu evangelho, porque tudo ali eu acho importante e bonito. Então é gostoso, você pega assim o evangelho, todos são, viu? Mateus, Lucas, Marcos, tá? Vocês não ficam assim melindrados. Mas eu gosto do jeitinho do João. O João, ele vai contando, parece que Jesus está pertinho da gente, assim, sabe? É um Jesus possível. Porque o Mateus, ele mais assim, ele é histórico, ele conta, dá datas, né? O Lucas, assim, também ele é mais objetivo, assim. O Marcos também mais pontual, mas o Joãozinho... Oi? O Paulo também, bem lembrado. Ai, meu Deus, o Paulo tem um jeito gostoso de falar, né? E aí eu gosto, então vocês pegam o evangelho de João e come esse evangelho, gente. Come, saboreia, porque é bom demais. E aí ele fala o seguinte, no último que eu vou falar aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque é o Espírito que vivifica. Olha que lindo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é esse ressurgir o tempo todo. Porque com Jesus a gente precisa renascer sempre. E não é só a morte material. A gente tem que morrer todo dia e renascer todo dia. Tem que morrer o ser velho, o homem e a mulher velha, e nascer um ser novo. Não precisa esperar desencarnar para encarnar, para renovar. Dá para fazer numa vida só também. A gente tem que matar aqueles hábitos ruins, aqueles costumes ruins, morrer. Até um ponto que uma pessoa vai chegar para a gente lá na frente e falar, nossa, como você está diferente. Aí você fala, ai, será que é bom ou ruim isso, né? Tomara que seja bom. Você mudou. Ai, parece que você está mais tranquila, parece que você está mais contente. Você passa uma coisa boa pra gente. Gente, ganhou encarnação. Se ouvir isso, já pronto, resolvido. Ganhou a existência na Terra. Que não é tão bom uma pessoa falar assim pra gente? Quando a gente consegue melhorar. Deixa de ser aquela pessoa que só fala coisa negativa, que só reclama, pessimista, nada tá bom, e começa a ser aquela pessoa que leva luz para os ambientes. Fala de coisa boa, agradece o tempo todo, não reclama, não faz fofoca, não põe defeito.
Isso tudo vai trazendo um ambiente muito melhor ao nosso redor e aonde a gente estiver. Porque enquanto a gente não entende isso, a gente fica encontrando um problema para cada solução. Vocês já viram gente assim? Você dá a solução, ela te dá um problema. Você fala, gente, mas eu já falei a solução. Ela vai e fala outro problema. Não, temos que procurar ver o lado bom da vida. Porque tem muita coisa boa nesse mundo, muita coisa maravilhosa. E para fechar, a gente lembra da nossa querida, pequenininha e tão amorosa Madre Teresa, que dizia assim para a gente: a vida tem a cor que a gente pinta. Qual é a cor que eu estou pintando a minha vida? Depende de cada um. E aí a gente vai regando e um dia brota. Muito obrigada, gente. Muita paz a todos. Faz. Ai, coisa boa. Então, nesse momento, vamos inspirar o ar lá no fundo e solta. Vamos agradecendo a Jesus por esse banquete tão gostoso nessa noite, que foi a Santa Ceia Espiritual, onde Jesus nos trouxe o pão, o alimento que abastece as nossas almas. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada por tanto amor, tanto carinho, tanta luz derramando sobre nós. Nós aqui tão imperfeitos, tão imaturos, tão ignorantes, recebendo de tua misericórdia infinita esse banho luminoso que vai limpando, vai energizando, vai trazendo a cura, a paz, a harmonia, vai trazendo luz para o nosso pensamento, para o nosso coração, para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E aí, como a sua bênção é infinita e para todos, pedimos, Jesus, humildemente, que essa luz derramada nesse ambiente possa se expandir, irradiar como o sol e iluminar o Brasil e o mundo inteiro, num halo de paz, de fraternidade, onde um só pensamento e um só coração, no amor, na amizade, na paz e na alegria, possa vibrar em todos os seres da terra, desde as nossas irmãs plantas, aos nossos irmãos os animais, a todos os seres humanos, as crianças, os jovens, os idosos, as famílias, encarnados e desencarnados, possamos receber nesse instante essa luz maravilhosa de Jesus e que possamos, Senhor, permanecer envolvidos no teu amor, no teu abraço, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada. De coração.